Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati e hoje a gente decidiu por votação dentro do Projeto Mayhem que a gente ia conversar um pouquinho sobre demônios, né? Então, aproveitando hoje, estamos gravando aqui no feriadão. Estou junto comigo para falar aqui de demônios. A gente vai falar um pouquinho de Exu, demônio na bruxaria, demônios da Goécia, demônios do Japão. O que eles têm em comum? O que eles têm de diferente? Como é que funciona isso, né? Então, juntando-se a nós aqui no Boteco pelo Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco de macumba aqui, né? Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo passando pelo tufão número 12. Konbawa para quem está no Brasil, provavelmente passando calor. E Konnichiwa, vendo à tarde, gravado isso em outro horário, em qualquer momento do seu tempo de existência. Vamos falar um pouquinho sobre demonologia pré e pós-cristã, então. E também do Conexão Pagã, André Correia. Saudações, seres humanos. Vai ser um assunto super interessante, ainda mais quando a gente fala de bruxaria e demônio. O demônio, acho que né, povoou muito o imaginário de quem começa na bruxaria. Vamos dançar com o demônio e vai ser uma conversa bem legal. Não, hoje vai ser massa. Eu acho que seria legal. O Robson, comenta um pouquinho do curso do Rômulo, que ele tá lançando, que vai estar gravado, mas que aí você veio com esse gancho que a gente achou sensacional do pessoal dos Solimões e do Nordeste ter demônios antes do cristianismo e índio. Como é que é essa parada? Bom, o Rômulo, ele já apareceu aqui no Boteco, ele já deu entrevista para nós e ele lançou um curso sobre magia salomônica, alta magia e o catimbó Jurema. A princípio parecia algo, para mim pelo menos, um pouco fora de contexto, mas ele, como uma pessoa séria, um pesquisador, ele foi buscar bases arqueológicas, bases acadêmicas, e ele trouxe algumas curiosidades no curso dele que ele está ministrando nesse momento, e eu faço parte, como, por exemplo, a questão do Rio Solimões, que já era conhecido pelos índios, né, como Rio Solimões, mas que isso tem a ver com magia salomônica, Robson? Porque Solimões é a pronúncia talvez mais próxima de Suleiman, que é Salomão em árabe. Então, quando a gente vê alguns paralelos entre a arqueologia e onde vai encontrar, por exemplo, estrela de seis pontas em coisas rupestres no Nordeste brasileiro, entre outros símbolos, e até mesmo palavras hebraicas sendo pronunciadas por índios, e ele apresenta essa questão, tudo isso nos traz muita curiosidade. Por quê? Porque isso veio com os portugueses? Supostamente não. Supostamente veio antes. Porque os índios já conheciam o Rio Solimões e já tinham esses contatos antes do período considerado do descobrimento do Brasil. Ou seja, houve uma interação entre povos diferentes, né? E há uma ideia de uma cabala nordestina justamente sendo desenvolvida pelos índios, porque o estado do Rômulo, eu não sei qual é o estado agora, não me recordo, não tinha porto e não tinham tantos africanos vindos de lá, porque não tinha porto. Então, se quisesse comprar escravo africano, teria que ir para Bahia ou para outra região do Nordeste e eles iam pagar muito mais caro. Então, era muito mais fácil ir para a mata, aprisionar índio e tornar escravo. Só que com isso, começou a aparecer coisas entre os pajés e os. Começou a haver uma troca e começaram a descobrir que existia já alguma coisa antes. E isso também trouxe a ideia das ervas, isso trouxe que os índios usavam e tinham entendimento de algumas outras ervas que, por exemplo, não eram dali. Porque um índio entender até a erva local é uma coisa. O índio entender de ervas que não são da região, como, por exemplo, ervas distantes, como da Europa, do Oriente Médio, é bem exótico. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente começa a questionar se o que a gente aprendeu de história realmente é aquilo ou se tem muito mais embaixo do pano aí para a gente
está cavucando. Pode Aí falar. você mexeu comigo, né? Então, a história que eu estava ensinando, Robson, está errada, será? Será que aqueles documentos Hum, chineses que informam que teve uma viagem de uma expedição gigantesca da China aqui no Brasil é verdade? Ou aqueles outros documentos onde mostram que os vikings acreditavam que o oceano era redondo e que eles conseguiriam retornar à Terra passando pelas terras laterais. Eles acreditavam que era plano, né? Então eles poderiam navegar, ou seja, Groenlândia, América, depois voltava à África e até a Europa. Eles fizeram, será essa viagem? E Suleiman, então, será que os árabes já estiveram aqui antes? eu acredito que os árabes já tiveram no Brasil antes e tiveram contatos com os índios e acabaram fazendo trocas, porque quando a gente fala de Salomão, da magia salomônica, a gente pode estar falando de não do Salomão em si, que Salomão em si esteve no Brasil, não, mas que servos do reino de Salomão podem ter tido contato com indígenas, né? Discípulos de Salomão. E aí tem toda uma tradição de Jurema Sagrada que louva a Salomão. E aí a gente tem que voltar na história e revisar algumas coisas aí com base arqueológica. E o Rômulo tem essas fontes e ele está fazendo esse trabalho, ainda que muita gente dentro da academia não goste do que ele está fazendo. A gente vai trazer ele de novo aqui, com certeza, né? Então, isso aí, a gente vai abrir, então, esse debate. Então, existiam demônios antes do cristianismo, né? Então, essa é a grande... Porque Goécia, ele é um pouquinho mais de agora, mas e antes? O que que tem? André, quer começar? Pode ser. Ah, quando a gente fala dentro de um paganismo, eu não vou nem falar de bruxaria exatamente, porque antes de cristianismo, o nome bruxaria não passava nem perto de existir. Mas quando você fala de paganismo, você vai falar de forças da natureza, você vai falar de espíritos da natureza, você vai falar de deuses relacionados a fenômenos naturais. Então, as pessoas elas se relacionavam com esses fenômenos, elas antropomorfizavam esses fenômenos e elas cultuavam essas energias. Eu falo que você pega as energias da natureza, você coloca uma cerquinha em volta dela, dá um nome e fala, isso é Deus. E dentro daquilo que molda aquele mito, você coloca uma imagem sobre ela, né? Então, os deuses, por isso que os deuses selvagens, geralmente eles têm esse zoomorfismo, esse formato de animais, eles têm chifre, eles são lobos, eles são, não sei, tem cabeça de leão, dependendo da região por onde você vai, ele tem esse formato. E existem aqueles que eram mais sombrios, eles estavam do outro lado da balança, não necessariamente eles eram negativos, mas eles eram sombrios. Então você vai lidar com forças que você não tinha o poder do domínio, você não tinha doma sobre essas forças. Então, às vezes eram deuses que você cultuava ali, eram forças que você cultuava. Como eu comentei agora há pouco, existiam deuses que você colocava no altar, você levava ele, mas não para culto de fato, mas era para aplacar a fúria, né? Então você diminuía, você fazia uma oferenda, de repente um sacrifício para que alguma coisa ruim não acontecesse. Mas não existia esse conceito de demônio no paganismo. Não existia esse conceito de uma força unicamente negativa. A ideia de demônio na bruxaria, como a gente conhece, ele surge de fato quando o cristianismo vem e começa a pegar né, e levanta os muros da igreja e fala: o que está do lado de fora não é de Deus, é demônio. E aí o diabo ganha, né? Uma das interpretações do diabo ganhar chifre é porque vem o chifre de Pan, os deuses galhados, né? Não necessariamente só quernunos, mas todos os deuses galhados se tornam a imagem do diabo cristão. É o antagonista daquele Deus principal, daquele Deus único, né? Então você tem essa imagem de demônio dentro da bruxaria medieval e do paganismo. E na bruxaria moderna você não tem um culto ao diabo ou demônio ou coisa do tipo. E o nome bruxaria ele é muito amplo,
né? Ele não tem um CNPJ, ele não está restrito. Então, se você pode falar, sou praticante de bruxaria satanista, paciência, tudo bem, né? Eu sou praticante de bruxaria, sei lá, angelical, bacana, toca o barco. Né? Ele é muito semelhante eu falo que a diferença é mesmo é muito próximo de psicólogo e psicoterapeuta. Psicoterapeuta é que cuida, faz terapia, psico cuida da mente. Até uma pessoa que faz cromoterapia na sua cabeça pode ser chamada de psicoterapeuta, se ela quiser. Mas psicólogo é só quem se formou. É muito parecido aí, né? A bruxa é a mesma coisa. Bruxa, qualquer pessoa pode usar bruxaria, né? Agora, quando você fala de paganismo, quando você vai entrando cada vez mais no nicho, você vai entendendo que o buraco é mais embaixo. Eles trabalham muito com espíritos. O Robson levantou. Bom, isso é válido para talvez para o paganismo europeu, né? Muito, muito. Porque eu fiz um estudo para apresentar, inclusive no canal do André, na Conexão Pagã, agora na segunda-feira, e eu descobri muito da demonologia pré-cristã, pré-judaico-cristã, em povos sem contato com a cultura judaico-cristã. E existe sim paralelos com os demônios judaico-cristãos em culturas alheias a esta. Então, em algumas outras culturas, por exemplo, a japonesa, né, nós temos a figura do Oni, né? Ainda que o termo entidade seja yokai, né, e Deus seja kami, e nós temos milhares de kami no Japão, os Oni são os demônios japoneses, representados com pele vermelha, carregando um bastão para bater nas pessoas, chifres e presas, eles já existiam antes do cristianismo no Japão. Então, isso é muito importante ver que não só a igreja também leva a culpa, porque ela leva, mas existia fora da igreja também esse conceito demoníaco de forças negativas que deveriam ser combatidas e não adoradas, né? Inclusive, quando a gente está falando de demônios, assim, a gente tem aquele tradicional da Europa, né, de Goécia, etc. Que eu me lembro que uma das coisas mais legais que eu fiz, tipo, quase 20 anos atrás, foi levar os círculos de Goécia para a galera do Candomblé e da Umbanda e tal, para dar uma olhada naquilo. E eles olharam e falaram: pô, isso daqui é círculo riscado de Exu. Né? E para quem está assistindo a gente, normalmente o pessoal do Mayhem já manja aí de Umbanda, dessas paradas, mas se você falar hoje para um crente e mostrar alguma figura de um Exu de loja, os crentes pira e acham que é tudo demônio também, né? E aí o Exu, para ser considerado carinha vermelho com um chifrinho, com não sei o quê, é um passo só. Né? Então o demônio de uma religião vai ser sempre o anjo da outra e o guardião da outra e vice-versa, né? Fala, André. Essa que o Robson falou, né, quando eu falo que não existe o demônio, não é que não existam o mal, não existam coisas ruins, forças destruidoras. Isso é inerente à natureza e isso é reconhecido, né? Como o Marcelo falou, se você reconhece como espírito, como força, como entidade, não importa, né? Só não é interpretado necessariamente como um demônio, como a gente ouve hoje em dia no cristianismo. Nunca teve essa denominação, né? E as imagens podem ser os deuses selvagens, eles são sempre muito bestiais, né? Essa coisa romântica, ela é muito moderna, né? Mas do deus barbado sentado num trono todo limpinho que tomou banho e está cheirando febo, né? Essa ideia é moderna. Os deuses antigos eram deuses, eu gosto disso, dessa bruxaria suja, né? Eram os deuses que vinham da mata, eram os deuses que você sentia o cheiro dele de longe, né? Quando você medita hoje em dia, quando você faz rituais, você ouve o barulho de casco, né? Você sente aquela presença que é densa, e são esses deuses que nem sempre são agradáveis, inclusive na presença deles, né? Então isso acontece, ainda é real, mas não são interpretados como demônios, porque é a mesma coisa da gente determinar a fúria como sendo uma coisa ruim.
A fúria é mágica quando você está numa guerra, né? Uhum. Assim como os demônios também podem ser mágicos quando tem necessidade. Uma coisa É, interessante mencionar são as fúrias gregas, né? São exatamente, elas entidades. eram entidades de exercer a justiça, mas assim, na verdade não, eles começam, existe um texto certo que propõe de um camarada que, antigamente era o seguinte, você tinha lá na Grécia, que se, por exemplo, o Rodrigo matasse lá o André, eu tinha o direito de ir lá e matar o Rodrigo, daí o Robson ficava incomodado, vinha e me matava, daí o André chegava, então tinha uma parada dessa de vingança de clã, e quando os caras desenvolveram o direito, eles precisavam convencer a pessoa normal de que, porra, eu vou ser julgado por um maluco que nem conhece o Robson, nem eu, não sabe o que aconteceu, não sabe o que tá aqui, o meu clã, a minha família e tal. Então existe essa peça de teatro onde são apresentadas as fúrias, né? E elas seriam as grandes, as mulheres, né? As antigas, as benévolas, as vovós, que na verdade eram os demônios que você tem em todas as culturas praticamente, né? Em todas as culturas você tem a figura daquela véia da floresta, né? A Baba Yaga, as a Chorongá, as corujas, as vulturas, todas as velhas do mal, assim, as mais sombrias e terríveis entidades femininas de todas as culturas. Elas, teoricamente, os gregos, na sua, vamos por aí o termo arrogância, teriam aprisionado as forças culturais da natureza debaixo dessa justiça mundana. E aí elas estariam dispostas a eventualmente fazer essa, não mais vingança, mas aí justiça, né? Eu gosto de colocar a ideia de que, tipo, os espíritos sempre estiveram por aí. E às vezes um grego, quando conversava com alguém num templo de Afrodite ou no templo de Apolo, quando a mulher entrava num transe, ela estava incorporando alguma coisa que hoje, num terreiro de candomblé ou de umbanda ou de quimbanda, um camarada vai lá e incorpora um exu, uma pombagira, que são as mesmas entidades, e se bobear, são literalmente as mesmas entidades, né? Porque do lado de lá não tem tempo. Então, teoricamente, pode ser literalmente as mesmas entidades. E aí cada cultura vai dando nomes diferentes para isso. Isso eu acho que é uma das coisas mais bacanas e bonitas quando a gente fala de demônios, né? E aí demônios é qualquer coisa diferente, né? Eu brinco e falo que a Goécia os caras falam de demônio porque Exu. Vê o Exu baixando e falando Misefio, andando com a mão torta, com as mãos para trás, um Exu morcego, um caveiro, algum Exu mais brutal, com certeza um cristão europeu branco do século 17, 18 ia virar e falar, cara, isso aí é o demônio, Deus me livre, né? E aí a gente tem essa tradição dos grimórios, aí você chama eles, são círculos de evocação, né? Tem todo um procedimento, tem os elixirs, tem incenso, tem rezas, tem toda uma paramentalização que você precisa fazer para trazer essas entidades, que seriam a grosso modo, muito relacionado aí com os espíritos da Umbanda. E essa é a parte que é, tipo, engraçada, mas é triste também, porque de uma certa maneira isso acaba dando munição para a galera meio demente evangélica chamar os espíritos das outras religiões de demônios, né? Como era feito ali no paganismo, sofreu muito com isso, né? Tendo as divindades aí sendo transformadas em demônios. Você não acha também, Marcelo, que por conta disso as pessoas estão começando a lustrar e a amenizar as entidades, né? Você está começando a ter um Exu mais delicado, mais sutil. Eu falo que tem o Quernonos mais com florzinhas e menos morte. Os demônios, eles estão ficando... Lúcifer tá ficando engraçadinho e super bonito na televisão. Existe uma tendência a você romantizar mais o demônio para que ele não tenha essa cara, exatamente por esses motivos que você está falando? Eu acho que Tem. sim, cara. É tipo, do mesmo jeito que tem aquele embranquecimento dos orixás, né? Aquela Iemanjá branca, ou não sei o que. Eu acho que é um. Eu não sei se é um. Você que é psicólogo, acho que consegue falar melhor. Mas seria assim, uma coisa junguiana de uma grande medo da Igreja Católica que é tão grande, tão forte, que você precisa estar sofrendo, né? Senão você não vai para o céu.
E aí, a partir do momento que você vira e fala, putz, ok, eu vou para bruxaria, eu vou estar com um demônio, mas eu cultuo isso, mas isso não é um demônio. Mas no íntimo, no íntimo, no íntimo, acho que todo mundo que é criado dentro do cristianismo ainda fica com medo. Existe um medo latente, psicológico, que está desde você pequenininho sendo lidado com isso. Talvez essas novas gerações não. Mas se você tem lá, sei lá, 40, 50, 60 anos, se você não é como o pai do Robson, que foi criado na família e tem isso, e o Robson nasceu nessa parada, já entendeu isso de criança, você cresce lendo a Bíblia dominical na igreja e aprendendo que, porra, peraí, esse cara de chifre é o diabo. E aí você sempre vai pra bruxaria. Era comum, eu levava meus alunos no terreiro, às vezes os caras sabendo do que acontecendo, com a explicação, com tudo, na hora que começa as incorporação, o cara se caga de medo. Teve gente que ia embora. Mais de uma vez, o cara pegou e saiu e caiu fora e falou: ele tá me enganando, ele me trouxe aqui, mas na verdade ele vai vender minha alma aqui, tal, tal, tal. Os caras... Mano, tem gente que tem medo até da maçonaria. A gente já teve caso lá dentro de o cara ir para uma iniciação e não sei o quê. O cara era crente. Eu não sei como é que o cara passou nas entrevistas e tal, mas enfim. E na iniciação do cara, ele viu umas paradas lá dentro que o cara teve taquicardia, então, quase desmaiou, quase teve que ir pro hospital. A sorte é que tinha uns médicos lá atenderam o cara na hora. Ele De foi tanto que o iniciado, cara mas entrou em pânico nessa ele foi. parada de medo cultural da humanidade nisso, né, cara? Pensa em 2000 anos de nego tocando terror, né? Quando você fala da questão do cristianismo sendo uma coisa inerente já à nossa cultura, você nasce já com, né, com software pré-instalado ali do cristianismo aqui no Brasil, eu acho que é muito coerente, mas até na forma de educar as crianças hoje em dia, de você lidar com as pessoas hoje em dia, você pode ver, as pessoas elas não podem mais sofrer, elas não podem mais chorar, elas não podem mais sofrer trauma, elas não podem mais ser repreendidas. É, não estou falando que deve, não é o meu papel falar o que sim ou o que não, mas os pais que batem nos filhos, educando, não espancando, são denunciados, coisas nesse sentido. Existe todo um medo, é, existe todo um trabalho contrário a isso. A pessoa ela não pode entrar em contato nenhum com o sofrimento. E aí você tem uma geração absurdamente doente que não sabe lidar com frustração, não sabe lidar com negativa. E se a gente falar de um ponto de vista filosófico ou até mágico, você não está sabendo entrar em contato com a sua sombra, com o seu próprio demônio. Se você não entra em contato com o seu próprio demônio, na hora que alguém incorporar na sua frente, meu amigo, se você não tiver de fralda, né? Cara, você vai ter um treco. Então, assim, as pessoas elas não estão preparadas para lidar com. Eu falei esses dias sobre morte, né? As pessoas não estão, elas não sabem lidar com morte porque elas têm medo de ver um cadáver. Elas não, elas pensam direto nessa questão. No demônio, então, pior ainda. Se você não reconhecer que você tem falha, que você tem erro, que você às vezes é um baita de um cuzão, que você ser estúpido com as pessoas, que você é ignorante em diversos aspectos da vida, se você não reconhece o demônio que você é, você sempre vai terceirizar a culpa e vai falar, eu estou em busca do divino. Mas, pô, também existe sacralidade na sombra, também existe divindade na sombra, né? O demônio também faz parte desse aspecto devocional de si também. E depois, num segundo plano, terceiro plano. E será que é por isso que eles começaram dentro da bruxaria? Porque eu me lembro da época que a Wicca estourou aqui no Brasil e tinha Além da Lenda. E aí você tinha o Cernunnos bonzinho, que era mais ou menos simpático, era tipo um Jesus, só que era o Cernunnos. E aí uma parada assim, chegou até a Wicca cristã. Eu não sei se chegou a passar por essa modinha assim, mas que era a galera que falava assim, não, a gente é Wicca, mas a gente, tipo, só tem... Tudo que você faz de mal volta 3 vezes, porque a gente não é do mal. E aí teve as Pink Wicca, as Wicca do bem, né? Tudo para fazer o quê? Pegar aquela imagem da bruxa e tentar deixar ela o menos demoníaca possível, né? Eu tava conversando com a Pri, acho que ontem disso daí, que ela tava falando de estregueria, de bruxaria. Ela falou, cara, bruxaria é suja, cara, porque a bruxa velha, ela tinha que ir no meio do mato ali, pegar a galinha do galinheiro, cortar a cabeça da porra da galinha e ia ter sangue para todo lado, e ela ia ter que depenar a galinha e levar para preparar o almoço. É E isso isso. era bruxaria, entendeu? Então tem sangue, tem essa parada, tem todo um contexto de ritual. Que É hoje em isso. dia a galera que nem sabe que carne não vem do açougue,
os caras iam ficar super chocados com tudo. Eu gosto muito da provocação de que quando você está numa missa e quando falam esse é o meu, esse é o corpo e esse é o sangue, cara, você está praticando canibalismo simbólico, né? Eu sei que assim existe toda uma outra coisa por trás, mas assim, o sangue, a sujeira, tudo isso é inerente aos seres humanos em todas as religiões. O cristianismo passava sangue de ovelha no batente da porta, sabe? Isso tá ali, tá presente. E a E no bruxaria, judaísmo, a galinha, o cara pega e bate com a galinha e tal. Eu passei por algumas experiências afro também, que tem galinha no meio, que batem para limpeza, com sim. ovos. É um negócio que não é muito limpinho e cheiroso, assim, nessa tradição. Então, aí quando você fala de bruxaria, é exatamente o que a Priscila falou. Você vai ter que mexer, você vai ter, né? Você vai ter que. Eu não passei pela Wicca cristã, eu não passei nem pela Wicca, né? Eu frequentei rituais, eu aprendi muito dentro da Wicca, principalmente no começo, mas eu nunca me iniciei, eu não sou iniciado na Wicca. Mas a Wicca cristã colocava Jesus no lugar do Deus, Maria no lugar da deusa, né? E fazia algumas coisas ali para. Mas é o rabo preso no cristianismo. Eu quero fazer aquilo, mas eu ainda não consegui me desprender. O cordão umbilical ainda não foi tão longe, né? E talvez seja uma parte, o começo dessa ruptura, o começo da negação. Eu, como praticante de bruxaria, antes eu via com olhos negativos. Eu falava, putz, Wicca, né? Wicca é uma religião com começo, meio e fim, ela tem CNPJ, né? Não tem como você deturpar. Eu falo, existe azul, existe vermelho. Se você mistura os dois, vira uma outra cor, né? Não é um azul avermelhado nem um vermelho azulado, é uma outra cor. Você quer praticar bruxaria com cristianismo? Beleza. Bruxaria italiana faz isso em alguns aspectos, né? Você não está trazendo uma coisa nova, mas não chama de Wicca, né? Assim como, enfim, eu falo que a bruxaria de boutique, ela existe e ela é válida, né? Você comprar tudo bonitinho, comprar o kit, é legal, bacana, funciona, mas a bruxaria original, que a gente nem consegue rastrear direito, ela é suja, né? Ela é suja. E ela é legal pra caramba, né? Porque é É, onde você entra em contato com esses espíritos de uma forma mais primitiva. Bom, Só não, eu uma vou levantar agora para pergunta. o Robson. Você vai fazer a pergunta que eu vou passar para o Robson se Goécia é mais limpinha ou se a Goécia nova da internet é limpinha. Como é que eram os antigos praticantes medievais de grimórios? Tinha sangue, tinha sujeira, os demônios eram bonzinhos. Hoje em dia tem Goécia for Kids também, né? Bom, eu não vou comentar do período pós-Crowleyano, porque senão eu vou ter que começar a ofender pessoas. Então, eu vou um pouquinho antes, né? Falar um pouquinho da Goécia pré-Crowley. Não que Crowley estava errado, mas pós ele virou uma zona, né? Mas, assim, até ele ali dava para respeitar a Goécia, depois disso virou uma bagunça geral. A Goécia, ela é uma prática de cunho judaico-cristão, e dentro do cunho judaico-cristão a gente vai ter vários aspectos. Inclusive o próprio livro cita sobre sacrifícios, né, do sangue do próprio magista, inclusive sobre as brasas, né? Então, ou seja, o magista salomônico que nunca sangrou em cima do carvão não está praticando goécia direito. Então, tem sangue? Tem. Tem sangue animal? Tem oferenda animal. Então, se a pessoa acha que, você acha que se tem a faca branca do Grimório, é para quê? A faca branca é a faca sacrificial. Se temos uma faca sacrificial como instrumento litúrgico dentro de uma prática, eu acho que ela tem um uso muito claro, né? Então, a gente não pode ficar fantasiando. Galera, Goécia. Goécia não é só aquele ritualzinho ali. Se você não leu Chaves Maiores, se você não tem entendimento maior da tradição, se você não entendeu, não leu vários grimórios, você não sabe o que você está dizendo praticando magia grimorial. A magia grimorial, ela vem num desenvolvimento, como toda prática, e ela tem uma lógica dentro dela muito simples. Então, mas é necessário esse entendimento.
esse embranquecimento que vocês falaram sobre embranquecimento do demônio, né? O embranquecimento da Umbanda, que passou pela Umbanda também, está acontecendo hoje com os demônios. Na Guarda também tem, não tem? Ainda Porque tem que, um demônio figurão, que era aqueles altamente deformado, ou bestializado, etc, etc. Mas agora tem umas versões limpinhas, né? Que aparece como se fosse quase um ser humano ali, disfarçado, entre aspas. Não tem umas paradas assim agora? sim, sim, dizem que tem, né? Aí até onde isso é real. Como eu pratico uma coisa um pouco mais tradicional dentro do. Eu já tenho abandonado a questão da magia moderna para práticas cerimoniais grimoriais há muito tempo. E como eu vejo, estão querendo tornar Lúcifer seu maior amiguinho. É. Tudo bem, não é um problema meu. Eu acho que todo mundo é livre para fazer o que quiser, que der na telha. Eu não ligo. Qualquer coisa, tô aqui se der problema, tá, pessoal? Então, mas eu cobro. Então, não pensem que eu não sou um pai de santo que vai te ajudar sem te cobrar. Se você fizer merda e vier pedir minha ajuda, saiba, tem preço. Então, assim, eu vejo o pessoal fazendo muita coisa. E a minha crítica, eu fiz um artigo para o Morte Súbita que foi muito mal recebido, criticando a demonolatria moderna. Por quê? A demonolatria moderna, ela não tem nem 50 anos de existência, é uma coisa, assim, mega recente, e ela foi pautada em coisas totalmente sem fundamento. E quando a gente fala demonolatria, a adoração a demônios já existe há séculos, para não dizer milênios. Então, dizer que demonolatria, agora a gente adora demônio. Meu filho, já se adora demônio há muito tempo. Uhum. Só E dava o outro engraçado é nome que para o isso. pessoal que a gente vê que fala é demonolatria e tal, e se o cara vê um demônio de verdade, aposto que o cara se caga nas calças. Você vê Então, uns assim, figurinha no YouTube que você fala assim, mano, se esse cara, se um demônio de verdade aparecer na frente desse maluco, o cara tem um ataque cardíaco. não precisa nem aparecer. Se ele sentir a vibração real dessa energia densa, dessa entidade negativa, porque o que é um demônio? Um demônio, e vamos tirar o conceito cristão da mesa, e vamos olhar o que é uma entidade, um cacodaimon, uma entidade espiritual caótica e destrutiva. Meu amigo, se você entrar em contato de verdade com uma entidade dessa e você ficar pintando ela como seu amiguinho, você vai ter o desprazer de descobrir que ele vai querer pegar você e não vai ser agradável. O que ele vai fazer na sua vida não é nada construtivo ou positivo, porque a característica dessa entidade destrutiva, caótica, negativa, é isso. E não venha você me dizer, mas ele vai me ajudar a ganhar dinheiro. Não vai, porque dinheiro não é uma coisa negativa. Não vai, ele não vai te proteger, ele não vai fazer porra nenhuma, né? Os antigos dá fazendo as oferendas para eles ficarem longe, não é para Então, chamar, assim, né, eu essas vou, lordinhas. eu vou trazer uma frase tua, Marcelo, aqui para a galera pensar. Quer se conectar com alguma coisa? Se conecta com algo que vale a pena. Eu não sei se você vai lembrar quando você disse essa frase, mas você disse. E, cara, eu passei muito tempo pensando nessa frase e falei, cara, tem muita mais sabedoria nisso do que dá para imaginar, porque a galera fica querendo se conectar com as trevas, tudo bem, você tem que entender a sombra, você tem que, tipo, passar por esse processo, sim, mas você não precisa necessariamente estar se conectando energeticamente com essa porcaria, né? Então, podem jogar pedrada agora, pessoal. O Laerte comentou É, aqui, ó, a galera querendo vender a alma pro demônio. E não vale uma Só de paçoca a querer alma desse. vender a alma já perdeu, não é teu mais. posso fazer um comentário aqui e jogar a peteca para vocês responder, que é uma dúvida. A Umbanda, os Exus, para ser mais exato, passaram por uma pequena transformação de um grupo que estava ali para alguma coisa, né, vamos dizer assim, para a polícia do submundo. Uhum. Então, isso para tornar mais palatável.
E esse negócio de ficar embranquecimento, fazer esse embranquecimento de demônios e coisas parecidas, é, não está levando as pessoas a ficar mexendo em uma fissura, como que eu poderia dizer, sem ofender muito? Não, pode Um- ofender, não tem problema, não. uma obsessão, um fetiche com esse tipo de coisa. Eu estava fazendo um curso, que não é com vocês, e falar de Cacodemon, o rapaz estava querendo mexer com isso o tempo todo. Toda hora no curso perguntava como que poderia, com o Enochiano, chamar os Cacodemons para poder resolver o negócio. Eu não sei de onde que o cara tira que vai resolver alguma coisa, né? Tipo, eu vou chamar o Cacodaimon para ele arrumar uma namorada, um namorado. O povo acho que, na verdade, virou uma terra de loucura Você não tão acha que esse gigantesca, negócio de cara. embranquecimento não está deixando mais assim a pessoa? Ah, não, é mais simples. O Exu é a polícia. Eu vou lá mexer com ele. Vai lá mexer com o Bop. Cara, É, eu vou trazer exatamente. É, uma. é uma energia que não é para você ficar lá brincando e ficar ligando, né? Você não chama, liga para. Tipo, liga 190, manda eles vir na sua casa. Você tá chamando, deixa, você tem alguma emergência de verdade? Ah, não, só chamei a polícia e a tropa de choque porque isso é legal, eu queria um Mas emprego. Entendeu, cara? Tem falanges Vamos que são confraternizar aqui. Eu sérias. tenho um bolo. Vamos confraternizar. Hum? eu vou usar uma expressão aqui que não sei se pode, mas eu tenho a impressão de que essa galera ela tá querendo gozar com o pau dos outros. Sabe? Tipo, ela tá pegando, ela não, às vezes não conseguiu se formar numa identidade, ela não consegue se sustentar magicamente dentro de uma egrégora, ela não consegue alguma coisa, então ela tenta aliar a imagem dela. Eu acho que é o que vocês estão falando, se ela sentir a vibração de alguma coisa de verdade, ela peida na tanga. Porque ela não consegue, ela vai querer aliar a imagem dela com alguma coisa mais forte, mais sombria, mais tenebrosa, simplesmente para fortalecer a própria identidade. Porque eu tenho a impressão de que ela não sustenta aquilo, ela não tem. Eu vejo que a galera não tem estrutura para bancar o que elas estão Cara, propondo. É cara, a ideia de ser trevozinho, porque você tem essa cultura de que os malvados é que são os fortes, né? E se você é bonzinho, você é trouxa. Ah, o Deldeb é legal, então ele é bonzinho, ele é bobão. Então existe uma cultura de tipo, ah, não, então eu tenho que ser do mal, né? E aí todo mundo. Aí antes era um. A gente tem as modinhas que a gente acompanha, né? Primeiro a da Wicca foi para bruxaria, aí a bruxaria satânica. Aí depois você tem a modinha da Umbanda, depois foi para aquela Umbanda que é só de Exu, e aí agora é a Quimbanda, e depois é a Quimbanda satânica, não sei das quantas. E aí o circo vai ficando cada vez pior. E aí o cara que faz o altar mais zoado, com mais espinafre ali no meio, é o mais malvado. E aí, tipo, o cara é. E aí você acompanha o bastidor da vida desses caras, você vê que esses caras estão tudo fodido, né? Cara, vou sem falar nenhum nomes, assim, você vê lá, o cara anuncia o Palácio da Rosa, não sei das quantas. A gente foi descobrir tal Palácio da Pombagira, não sei das quantas. É um quarto alugado que o maluco divide com a mulher e faz os sacrifícios ali no quarto. Imagina você dormir meio quarto alugado com uns bichos mortos, cara. E você chama essa merda de palácio, não sei da onde. Então eu acho que tem muito disso daí, cara. É muita máscara no meio. O cara quer aparecer malvadinho e aí ele empresta a malvadice dos demônios, né? Porque o demônio tem que ser sempre malvadão. faz isso com arquétipo, bicho. Vai lá e faz com arquétipo, caramba. Não mexe com o espírito que é destruidor. Vai foder a sua vida. Ah, quer fazer alguma coisa? Ah, não, quero me conectar com um arquétipo forte. Tá bom, chama, sei lá, Thor, ou de, sei lá, pega algum deus nórdico, alguma outra coisa que vale a pena, tipo, se conectar. Vai lá, velho, pega Cernunos, pega um arquétipo legal. Tem tantos. Eu vou dar um exemplo, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Você vai ter um monte de arquétipo doido para você pegar aqui, muito bom. Ó, o Então, Richard está fazendo uma pergunta, que a alma é nossa vida depois de morrer, né? Nesse caso de vender a alma, o que significa? Prometer servir para algum outro espírito para sempre, não ter nenhum peso depois da morte? Robson, qual que é a tua opinião sobre vender a alma dentro da é Peguesse Gods e Demônios? impossível você vender o que você não tem. Para começar, Perfeito. você não tem a sua alma. Se você tem, me mostre. Exatamente.
Ponto. Não é possível vender a alma, tá, gente? Não, não tem isso de vender a alma. Você quer servir a um espírito, quer se dedicar a uma entidade, beleza, vai lá. Tá tudo bem. Isso é adoração, simples e direta. Você adorar um Deus, você servir uma entidade, tudo bem. Não há nenhum problema com isso. Você não está vendendo sua alma. Você está servindo, entendeu? Então, a questão maior é, Richard, eu vou te responder isso diretamente para você. Você, o que há depois da morte? Nós temos apostas, cara. Ninguém tem certezas do que há depois da morte, entendeu? E há tantas variações de caminhos para pós-morte, e quando a gente começa a olhar, fazer um estudo de religião comparada, um estudo de mitologia, cara, é tão amplo isso que essa ideia de servir alguém e estar vinculado é a única coisa que se sustenta. Por exemplo, eu sou pagão, eu sirvo a Cernunos, eu tenho a deusa, então quando você morrer, provavelmente você vai para próximo deles. Ponto. Tipo, eu adoro os deuses nórdicos, tá, mas você não é nórdico, eu fiz rituais de iniciação na minha vida do candomblé, então quando você morrer, você provavelmente vai para aquele reino, vai para aquele lugar, é para lá que tu vai, meu irmão. Tu tem vínculos lá. Então, assim, essa ideia de vender a alma ao diabo, você já vendeu, por exemplo, a minha crítica não está em servir deuses e ter essas coisas, ter essa dedicação. Não, a minha crítica está única e simplesmente na ideia de que eu posso vender a minha alma do diabo. Ela não vale um creme cracker molhado no churume. Entenda isso, não vale. Porque a partir do momento que você quer vender a tua alma pro diabo, você já deu para ele. Ele não vai pagar nada pelo que ele já tem. É Oferta e demanda, né, cara? Você quer simples. dar a coisa, tô, Robson, toma minha alma aí. Aí você fala, mano, não vale nada esse cara. Aí você já vai tirar em cima, né? Não, eu quero escriturado. Se você dizer que vai me dar, eu quero escriturado. Os caras achando que vale muito, né? E pior é que entra nessas doideiras, cara. E a internet virou um território de maluco, o TikTok, essas coisas. Hoje é bom que a Bárbara não tá aqui para defender o TikTok. A gente pode xingar todos esses malucos que ficam adquirindo pérolas de magia em 15 segundos com dancinha e acham que vão em algum lugar. Não tem condição. Na Então, assim, bruxaria você minha vende crítica à alma também, demolatria André? moderna, só deixa eu concluir essa questão. Claro. Minha crítica é só a reinvenção da roda. Por quê? Porque já existe há milhares de anos. E como eu disse, eu não estou aqui para dizer, para cagar regra para ninguém. Quer fazer? Faz. Problema seu. Eu não tô nem aí, cara. Só não venha me dizer que essa demonolatria moderna é algo uau, porque eu já conheço coisa bem melhor há muito tempo, sabe? Então, assim, se você é trevozinho, é demonólatra e ficou irritadinho, eu sugiro o estudo de religião comparada. E você vai parar de ser besta assim. Mesmo porque a maioria desses demônios da demonolatria já é uma subclasse que já foi pervertida pelo catolicismo. Né? Não é nem a forma original daquele demônio, ou daquela entidade, ou daquele espírito, Daquele ou Deus. daquele Deus, ou daquele espírito. Né? Já é uma casca que ele já está com um verniz, assim, tipo oponente de Deus, de Jesus. E aí você se torna basicamente assim, se tem os crentes com Jesus, então eu estou pegando aqui esse demônio e aí eu sou do contra. E eu acho que é meio aquela raivinha adolescente, né, cara? Todo mundo já teve essa raivinha. Mas todo mundo que já viu os pastores roubando as coisas, os escândalos e não sei o que, fica putaraço, daí o cara olha e fala assim, mano, se isso aqui é Jesus, então vamos pegar o outro lado, né? Aí ele vai olhar, ele vai ver se tem um Cernunnos, tem um Goethe, e aí tem as modinhas, né? Cada tempo que passa vai tendo modinhas diferentes, né? Já teve pacto com Lúcifer, tinha as épocas dos pactos que você vendia alma, aí Eu me tinha que trazer pergunto o que mais que três. Lúcifer vai querer com essas pessoas, cara. Não, e você tinha que pagar uma grana, e aí você tinha que trazer mais pessoas, e aí você fazia o pacto, aí não dava certo, o cara ainda falava que a culpa era sua, que você não tinha fé o suficiente.
Não, mas isso está rolando até hoje. Eu recebi hoje um e-mail sobre isso. De uma pessoa falando, pô, Robson, eu fiz o pacto com tal, fulano de tal, o magista fez para mim, não deu certo e não sei o que, tal, tal, tal. Eu falei, meu amigo, Você não você paga foi nem o enganado. você não paga nem o boleto da C&A, meu amigo. Você vai querer pagar o seu pacto com o demônio. É muito clássico. E não É, adianta a gente falar, ó, mano, os caras não escutam. Essa que é a graça, né? vocês falaram mal aí de uma série, a série do Lúcifer. Tem uma cena que o Lúcifer vai encontrar esse pessoal que adora o Lúcifer. É muito engraçado. Vale a pena por isso. É o Lúcifer ali olhando o povo fazer aquele teatro todo para adorar o Lúcifer. Aí Lucifer Depois, olha e fala, nossa, velho, que coisa estranha. não, é muito engraçado. Ele zoa o povo todo. E quando ele aparece na forma dele, o povo morre de medo. É bem engraçado isso. A série é boa. E o É um cara é Lúcifer bonito, Rodrigo. bonitinho, né? Eu gosto do Lúcifer. Esse Lúcifer, na verdade, é o Lúcifer do Neil Gaiman, né? Que depois no Sandman ele virou a tia da cantina. É por causa do quadrinho. Ele resolve tirar férias, né, aposentar e vai para a praia, colocar o pé pro alto e ficar dando rolê. Mas eu acho que assim, ainda pior que demônio é o cara que ainda quer venerar os deuses obscuros do Lovecraft, a galera do caos. Que ainda pior ainda, eles falam assim: eu vou fazer tipo rituais e magias para trazer a energia de Cthulhu para minha vida. Aí Cara, você eu fala assim, adoro mano, por Lovecraft. quê, cara? Eu adoro Lovecraft, mas eu mantenho no nível de literatura. Exato, é curiosidade, é tipo anime. Cara, não dá. Você fala assim, existem esses caos primordiais do espaço, e não sei o quê. Cara, vai que Lovecraft era um médium e o cara realmente teve aquele contato com uma coisa que era tão obscura e tão sinistra que não tem nome e tal, né? Dos grandes celestiais, os grandes Yog-Sothoth, demônios das múltiplas dimensões. Mas, mano, se o cara tem o tamanho de um planeta, mora no centro da galáxia e não sei o que, né? O que que ele vai querer com o Zequinha de Taboão da Serra, cara? Que pegou o ritual na internet, mano. Nada contra o Taboão da Serra, né? Mas, sei lá, é muito tenso. É que eu falei porque eu vi o maluco falando que ele era lá de Taboão, ele estava fazendo um ritual, e aí só que ele morava com os pais que eram evangélicos, aí ele ia com a namorada no motel para fazer os ritual no motel. Daí eu falo assim, puta, começou bem pra caralho essa história, né? E aí é E só óbvio fica que pior. só fica pior, só vai ficando pior, porque aí o cara escutou coisa, aí depois começou o movimento, aí a vida do cara vai degringolando e tal, e aí o cara não sabe o que deu errado. Eu falei, aí eu respondi assim, cara, na verdade deu certo, não é, cara? Você chamou o demônio, sua vida começou a degringolar. Então, na verdade, não é que deu errado, deu certo a evocação. Eu fico Ô, pensando em Robson, você besteira. continua escrevendo aquele livro de contos desse tipo de assunto? Que a pessoa vai Devia, né, mexendo e cara? só vai dando merda? Devia, cara, porque Cara, Ele eu tô escreveu vários escrevendo muito contos. devagar sobre isso, pois eu quero realmente lançar esse livro com base em experiências que as pessoas me contam de ocultismo fracassado ou, tipo assim, que deu muito certo e a pessoa se fudeu muito. Tipo assim, eu tô escrevendo um livro sobre isso, de contos Ele assim. me deu uns contos, desculpa te interromper para eu ler. Aí eu tô assim, achando aquilo meio absurdo. Ele falou: Não, Rodrigo, tá aqui, ó, a matéria. Eu tô pegando o Continua. jornal muitas vezes, gente. Porque o Brasil, ele é gostoso porque você abre o jornal e você pode rir. Porque você começa a ler as matérias de jornal, você fala, meu Deus, velho, olha isso. E tem aquelas partes que não são tão engraçadas, né? Que, tipo os caras de magia negra, entre aspas, que vão lá e mata a criança, o outro lá que matou a namorada e pôs a culpa no demônio. Então, e aí isso fode o rolê para todo mundo, né? Porque aí o jornal Você bem ganha. Eu me sabe, né, lembro da Marcelo, com época a do história do RPG. RPG. Mano, isso aí é trauma, cara. O André vou consultar com ele depois para sair desse trauma de 2001, ter que lutar contra a Rede Globo, chamando os molequinhos de satanista matador e tal, né? Isso acho que traumatizou uma geração inteira, né? Imagina, você tá com 13, 14 anos e a Rede Globo e sua mãe e o pastor estão falando que você é do mal.
Porque você tem lá o jogo do demônio e etc e tal. Ah, cara, eu passei de boa esse trauma também. Todo mundo falava que a minha família era do demônio, a gente não tava nem aí. Mas o que você E- tava rindo aí, André? Conta pra gente. Não, eu tava rindo porque o Marcelo, vocês falando, o cara foi pro motel fazer ritual com a namorada, a família evangélica, o cara não tem contato com nada, tá no meio do ritual, ele falando, ouço vozes, ouço zunidos na minha cabeça, o quarto do lado tendo mó festa, e o cara achando que é entidade. Ah, minha cabeça vai para outro lado. Eu fico pensando que tem, além disso, né, das pessoas sacrificando crianças em nome do demônio, tem o outro lado, né? O lado de Deus quebrando templos em nome de Deus, queimando, pô, 2017, queimaram uma pessoa no litoral por conta de bruxaria, aqui no Brasil, né? Na África ainda matam semanalmente. Então imagina, sabe, em nome de Deus, que Deus, né? Se for do meu Deus, cara, você é Satanás ao meu Deus, você é antagonista do meu, que pelo menos ainda preserva a vida, né? É maluco isso, cara. E aí acaba causando mais dano ainda que os demônios. Bom, acho que é isso. Hoje foi rapidinho, né? A gente se juntou mais para dar um bate-papo de final de feriadão aqui, né? Menos no Japão, que não é feriado, né? Então vamos passar então. André Corrêa, considerações finais sobre demônios e bruxaria. Seres humanos, estudem acima de tudo para vocês entenderem a função do demônio na sociedade, na política, para entender qual que é o papel disso. O demônio ele está dentro de todo mundo e isso não é na possessão. Todos nós temos o lado sombrio, então utilizem esse lado sombrio a seu favor. Tem um livro que é muito interessante, Pensando com Demônios, né, que traz a bruxaria, né, a imagem do demônio na Idade Média, que fala bem desses aspectos, qual que é a função dele na manipulação das pessoas. E de um ponto de vista filosófico, psicológico, conhecer o demônio é muito interessante. Não porque você vai entrar em contato com entidades ruins, mas porque você vai entrar em contato com aspectos seus que você ainda não conhece. E se você quer entrar em contato com aspectos seus mais sujos e heréticos, arroba Conexão Pagã no Instagram e toda segunda-feira no youtube.com/barra Conexão Pagã às 9 horas da noite, que estamos por lá. E dia 4 de novembro temos Memento Mori, aqui em São Paulo, um ritual de morte e ressignificação da vida, é só chamar lá. Beijo para vocês. Maravilha. Robson Belli, considerações finais sobre os demônios da Goécia. Bom, a recomendação continua sendo estude, né? Não tem como falar qualquer coisa contrário. Só que é aquela coisa, eu acredito que antes da pessoa querer estudar a Goécia, ela precisa estudar o que vem antes disso. E como eu já falei na minha primeira entrevista aqui no Mayhem, meu pai ele teve uma sacada muito boa que foi desenvolver e fazer eu me conectar com um anjo primeiro, para depois querer enfrentar os daimons da Goécia. E uma coisa muito importante que eu falo para todos é estude Cabala. Estude Cabala. Não estou falando do meu curso de Cabala que vai estar sendo lançado agora dia 14. Estou falando, estude Cabala. Seja comigo, seja com o Marcelo, seja com o Yair Alon. Estude Cabala, porque isso vai te ajudar a ter uma síntese subjetiva interessante e mínima para você ter um entendimento das forças que você vai estar trabalhando dentro, caso você queira trabalhar com Goécia. E eu vou dizer uma coisa a mais: tudo que um demônio pode te oferecer, um anjo pode te oferecer de maneira construtiva. Tudo que um demônio pode te oferecer, um Deus pode te oferecer de maneira positiva. Então, antes de procurar um demônio e ser um trevozinho de merda, procure estudar um pouquinho de mitologia. Vai, vai lá, estuda mitologia, estuda vários panteões primeiro. Quer trabalhar com demônio? Quer trabalhar com responsabilidade? Pode me procurar. Eu estou disponível para conversar com qualquer pessoa sobre o assunto. Agora, se você quer se achar um trevozinho, cuidado. Custa caro resolver depois. Maravilha. Rodrigo Lutarque, considerações finais. O bom do rolê do Mayhem é
o básico, né? catarse.me/TDC, você vai ter acesso a essa revista só? Não. Você vai ter acesso aos cursos de Cabala do Marcelo, que são vários, os cursos de astrologia, que são vários, os cursos de tarô, os cursos de consagração, os cursos de um monte de coisa, que é o básico, que é a alfabetização básica para você começar a procurar o Robson aqui, não procurar o Robson para consertar as cagadas que você fez, mas para ele te ajudar a fazer a coisa certa. E, e se caso você tenha feito cagada, tem o André aqui, ó, que é psicólogo. Aí você pode cuidar da sua cabeça, tá? Fazer terapia, ver se o que você está vendo ou está escutando se você é um esquizofrênico ou não, e vai te ajudar pra caramba. E o catarse.me/TDC também vai te dar acesso a grupos de Telegram, que tem um monte de gente no rolê tentando fazer o negócio certo para poder conseguir alguma coisa. Então, essa é a minha recomendação. Estudem. Marcelo? Eu finalizando aqui com a Cacau hoje, estamos salvos, vamos dar um beijo para ela. Para avisar, Cacau, trouxe ela assim para avisar que você segue o canal e ativa o sininho. A gente chegou em 30 mil seguidores agora e tá indo, mas é no boca a boca. O Google, o YouTube, ele só divulga canais assim curtinhos, com dança, 10 minutos, 15 minutos, e a gente gosta de fazer coisa de uma hora e meia, fala de filosofia, de demônio, de Goécia, etc. A gente tem o mesmo problema, o André também sofre com isso, a gente depende de vocês. Então não esquece, segue o canal, dá o seu like, é importante pra gente, e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.